Bom dia, bom dia. Vamos chegando. Geraldo, Valéria, meu amor, Jéssica, Leandro, Thalita já tá na área. Dani. Eu tô de cabeça pra baixo? Tá de ladinho. Então, pera. O celular não pode ficar assim, não? Então. Aí, Pode melhorou? não. Agora ficou top. Minha primeira live, né? Tá vendo? Sempre tem a primeira, ó. Eu não sabia. Meu suporte só dá pra ficar deitado. Vamos que vamos. Deixa eu conectar meu WhatsApp aqui. Bora lá, enquanto o pessoal vai entrando. Vamos acabando de ajustar. Deixando o recadinho aqui de sempre, né? Que a gente vai falar hoje de enneagrama, mas pelo prisma da personalidade. Então, a gente vai conhecer um pouquinho aí do padrão tipo 6. Enquanto isso, vai clicando no aviãozinho aí, vai compartilhando a live, mandando para as pessoas que fazem sentido, que gostariam de reconhecer, se reconhecer e entender um pouquinho mais dessa ferramenta, essa partilha tão gostosa. A gente vai falar, como eu disse, da personalidade, que representa uma parte muito pequena do enneagrama, cerca de 10% aí, de tudo que a gente pode compreender, se entender. Em contrapartida, é uma parte que nos abre a possibilidade muito grande para o autoconhecimento, porque nos mostra com muita clareza como que a gente funciona e, às vezes, a gente mesmo não sabia, né? A Thalita está aqui hoje e compartilhando com a gente. Eu gostaria que a gente ouvisse com muita compaixão, com um olhar sem julgamento, sem crítica, muito pelo contrário, ouvindo com uma escuta ativa, com uma escuta atenta, para, quem sabe, a gente se reconhecer em alguns padrões, e mesmo que se for um padrão completamente diferente, a gente reconhecer que a gente também tem os nossos lados sombras, né? E assim como qualquer outra pessoa, uma jornada de desafio pela frente, que dura mais ou menos, segundo o Padre Domingos, uma vida inteira. Então, a jornada é longa, mas a gente está aqui para caminhar e continuar caminhando em busca dos nossos desenvolvimentos pessoais, né? Um grande abraço para todo mundo que está chegando aí. Pessoal, outra coisa também, no final dessa sequência de 9 lives, a gente vai disponibilizar um e-book com esse compilado de informações que a gente vem conseguindo aí ao longo desses dias. Para quem que perdeu alguma live ou quer rever depois os conteúdos, de uma certa maneira resumida, vai estar tudo lá nesse e-book. Então, vai acompanhando com a gente aí que daqui a pouco a gente disponibiliza isso, ok? Bom, o Enneagrama, então, é uma ferramenta de transformação pessoal que trabalha aí com 9 padrões de perfis, né? Que a gente chama de tipo, eneatipo, traço, enfim. Mas que coloca aí as 9 possibilidades de estar aqui nesse mundo. As 9 maneiras de pensamento, sentimento e comportamento e ação. Como que a gente vive mundo afora aí, a gente com a gente mesmo e a gente com as outras pessoas, né? Nos mostrando com as nossas máscaras aí, que acaba nos tentando proteger da nossa essência, daquilo que a gente tem de melhor. Porém, como eu disse, essa máscara que a gente chama de personalidade, às vezes acaba nos atrapalhando. E é disso que a gente vai falar hoje. Deixa eu apresentar aqui o que é um pouco do traço 6, antes de apresentar a Thalita. O tipo 6, então, é o patrulheiro. É aquela pessoa que fica o tempo todo antenada, preocupada, de olho nos riscos, nas possibilidades de não sair do jeito que eu gostaria que fosse. Então, fica muito atento. Só que o tipo 6 tem uma particularidade em relação aos 9 tipos, que ele tem o que a gente chama de fóbico e contrafóbico. O 6, como característica central, é a energia do medo. Então, por medo,
nessa primeira opção, o animal seria o coelho. Então é aquele bichinho que está ali o tempo todo antenado, a orelha em pé, fez um barulhinho, ele já assusta, fez 2 barulhinhos, ele já está longe, se é que esperou dar 2 barulhinhos. Mas tem um outro lado, uma outra vertente do tipo 6, que é o pastor alemão, que assim também, com a mesma energia do medo, em vez dele correr, ele vai atacar, o que a gente chama de contrafóbico. Então, às vezes, a Thalita pode demonstrar, pode falar aí algum comportamento, que não, embora não seja o perfil dela, mas que pode ser que tenha uma certa dúvida, pode ser que seja esse comportamento contrafóbico. Então, por medo, eu acabo atacando. E quem tem esse comportamento específico do contrafóbico, às vezes nem consegue se reconhecer de primeira mão no tipo 6. Porque a pessoa fala, o quê? Eu, tipo 6? De jeito nenhum, eu parto para cima mesmo, meu negócio é tiro, porrada e bomba. Mas às vezes não reconhece que está fazendo isso por medo. Né? E não é esse medinho, medo de barata, medo de avião, nada disso, gente. É um outro medo que eu acho que a gente vai conseguir entender um pouquinho aí nessa live de hoje. Bom, o foco de atenção, como eu disse então, são nos riscos, nos perigos. O traço 6 busca ser leal e fiel aos outros, mas tem dificuldade com o sucesso e a dúvida da sua capacidade. Fica irritado quando se sente encurralado, controlado ou pressionado. É capaz de analisar e aprender a profundidade e a complexidade das coisas, mas precisa confiar que tudo vai dar certo. Pontos fortes do tipo 6, sociabilidade, trabalho em equipe, cautela, gestão do tempo e uma visão holística. Bom, se a gente está falando aí de um coelhinho, a capacidade de conseguir enxergar tudo à volta é muito grande. Então, são 5 sentidos o tempo todo aí, rastreando as possibilidades, porém as possibilidades de dar errado, de sair fora do que eu gostaria, como eu disse. Então, antes da gente entrar de cabeça aí nesse assunto, com a gente aqui hoje, a gente tem a Thalita Bicalho. Thalita Bicalho é uma contadora, referência na nossa cidade aqui em Divinópolis. Ela vai contar para a gente aí desde quando que ela trabalha em contabilidade, desde quando que ela está envolvida nesse mundo. Tem uma formação, se eu não estou enganada, em... A minha formação internacional que você fala? Eu ia chutar aqui, mas eu ia errar, com certeza. Eu tenho uma formação, formei aqui na Faced com muito orgulho, né, na nossa querida Faced. Eu tenho um MBA na FGV, né, em Controladoria, Auditoria e Gestão Financeira, e tenho um certificado de Business Communication em Harvard, nos Estados Unidos. Harvard. É pouca coisa não, gente. Quer falar de contabilidade? Seu contador formou em Harvard? Tem especialização lá? Mas brincadeiras à parte, a Thalita, além de contadora, ela é diretora do BNI Falcon e BNI, qual que é o outro? Então, Safira. Safira. Então, ela vem também nessa jornada aí, paralela aos negócios da contabilidade, como diretora. Quem é do BNI entende o que eu estou falando, quem não é, depois chama a gente que a gente explica direitinho o que é. Bom, antes da gente começar, Thalita, deixa eu já responder uma dúvida aqui do Fabrício. A máscara é o eneatipo ou a máscara é cobrir o eneatipo? Bom, o eneatipo, o Fabrício, é um conjunto de características que nos coloca próximos de uma pessoa da outra. Então, as pessoas que têm o mesmo padrão de comportamento que a Thalita, por exemplo, vão se encontrar, vão se encaixar aí naturalmente no padrão 6. Então, seria o tipo, o eneatipo ou traço 6, ok? A personalidade, na verdade, é uma característica que a gente desenvolve enquanto ser humano, de acordo aí com as nossas experiências de vida, principalmente aí na infância, que vamos colocar até por volta dos 7 anos de idade, que a gente desenvolve por a gente próprio mesmo, enfim, tem uma certa influência do ambiente, mas boa parte é a gente mesmo que entende, que acredita que a gente tem que ser dessa maneira, para nos proteger. E aí a Thalita vai falar principalmente dessas ferramentas que ela desenvolveu na infância para se proteger desses perigos que ela enxergava lá na infância, mundo afora. Em contrapartida, ela aprendeu dessa forma tão verdadeira sob o olhar dela que acabou levando para o resto da vida.
O nosso intuito aqui não é acabar com essa personalidade, não é jogar isso fora de jeito nenhum. Mas é saber trabalhar com isso, saber equilibrar esses padrões aí. Bom, Thalita, seja muito bem-vinda. A sua primeira live, né? Para mim é uma honra inaugurar com você essa primeira. Mas, como a gente está vendo, né? Mundos novos, oportunidades diferentes. E daqui para frente a gente acredita que vai ser muito mais natural, né? Esse caminho aí, essa proximidade estando distante. Então, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite. Obrigada, Antônio. Eu que agradeço. E já equilibrando aí, né? O fóbico e o contrafóbico. Dá aquele medo de fazer a live. Falo, meu Deus do céu, onde que eu vou me enfiar? Não é minha especialidade. Pro tipo 6 não falar da sua especialidade é complicado. Mas, ao mesmo tempo, vem aquele assim, você tem que encarar. Porque, né, vai desafiar seu medo. E se for legal? E se der certo? E, além de ser a minha primeira live, tem minha mãe aqui que fez o Instagram para assistir minha live. Então, Show! eu acho que tá dando certo. Já deu! É. Com a força de mãe aí atrás, ó, o que é isso? Não tem como dar errado. Não tem barreira, de jeito nenhum. Obrigado, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Antônio. Thalita, você já introduziu aí, né, essa comunicação do tipo 6, que é uma comunicação dissociadora, uma comunicação limitante, no sentido de eu coloco limites, eu dissocio. O que é dissociar aí na programação neurolinguística, né? É mostrar as possibilidades de, às vezes, inclusive, especificamente tipo 6, de dar errado. Então, mas você já também colocou as outras possibilidades. Mas vai que dá certo. Eu acho que já deu certo, inclusive, né? Uhum. Mas na comunicação, no geral, como que você considera essa comunicação limitante, essa comunicação dissociadora? Surgiu aí um decreto novo, que já surgiu alguns, né? Uhum. Talvez aí, como nunca tinha surgido numa vida toda de contabilidade. Quando você lê no primeiro momento, como que é essa reação? Antônio, eu acho que a maior característica do tipo 6 é o medo. Eu vejo medo, eu acho que é a minha principal característica. Foi por isso que, quando eu estava em dúvida de qual eneatipo era o meu principal, eu estava em dúvida entre alguns, que é super normal, eu sei, mas quando eu vi um medo ali dentro do tipo 6, eu falei, não tem como, eu sou o tipo 6, né? É o meu predominante, apesar de eu enxergar várias asas, né, em outros eneatipos. E quando surge um decreto desse, a gente sofre. Antes de ler, a gente sofre. Meu Deus, o que tá vindo aí? Né? Então a gente sofre e a gente lê ele de cabo a rabo, sem pular uma vírgula, porque além do medo do que vem, o medo de passar para o cliente alguma coisa errada, né? Alguma coisa que não é a verdadeira interpretação do decreto, né? Então, a gente vive no medo constante. Mas, depois que eu me vi nisso, eu consigo administrar melhor. É onde vem aquilo assim, opa, o medo não pode me dominar. Eu tenho que fazer isso aí, tenho que passar por cima, né? E a gente vê que consegue passar com qualidade, porque o medo é tanto de errar que a gente estuda até não ter possibilidade de errar mais. Olha que interessante isso, hein? Por exemplo, o último decreto, sei lá qual que foi, mas o último decreto que lançou aqui em Divinópolis. Que você foi tem noção ontem. de quantas vezes você releu? Não, então eu vou falar de um de anteontem, para não pegar tão pesado. Não, mas o de ontem eu já li também, já reli várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. Gente, e olha que interessante. Mas a Thalita é contadora e tal, aí não tem muito a ver, porque faz parte do negócio dela e tal, desencana. Se a Thalita fosse, sei lá, qualquer outra área de atividade, provavelmente, aliás, vamos pegar os clientes da Thalita no padrão 6. Provavelmente, quando eles ligam para ela, eles já leram o mesmo decreto N vezes. Além então, de já pedir chega opinião com a Thalita, até para outros contadores também. Porque, bom, se eu não tiver certeza do que eu vou perguntar, como é que eu vou ligar para ela? Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou explicar a minha dúvida? Então eu já vou chegar assim, com N perguntas em cima de. Talvez vai ter mais perguntas do que decreto numa lauda, né? Só que o cliente não pode errar, então eu vou confirmar com a minha contadora e ela já deu a dica aí, eu vou confirmar com outros contadores.
É. Como que é essa sensação, Thalita? Se você vê algum cliente fazendo isso com você, sabendo que ele já entrou em contato, que alguns termos que ele está usando é porque ele ouviu de outros contadores, como que você se sente nessa hora? Olha, isso já me irritou muito. Isso já me irritou. Eu já cheguei a falar, gente, esse cliente não serve para mim porque ele está duvidando de mim. Depois eu comecei a ver que eu era exatamente igual a ele. Então hoje eu trato isso com Uhum. mais naturalidade e vejo que a gente peca pelo excesso. Eu peco pelo excesso em tudo, né? Então eu tenho que me policiar em tudo que eu faço, porque às vezes eu chego a ponto de quase perder uma oportunidade, né? Pelo excesso, pelo medo Olha ali de só. fazer. Então, mas eu realmente comecei a ver isso depois que eu entendi meu NA tipo. E o Fabrício acabou de perguntar, e se parece com tipo um? Foi a minha grande dúvida, se eu era um ou se eu era 6, né? Então, eu vi essa diferença ali quando eu vi o 6. Eu sou mais 6 Ah, porque ah. o um tem umas características que não é muito meu, assim, né? A Uhum. organização excessiva, por exemplo, eu sou setorizada. Eu tenho partes que eu sou extremamente organizada e tem partes que eu não sou. O tipo um Então, também, é. não Eu é? tenho muito pele no um, eu vejo muito, muita coisa, até pela escolha da Ah, profissão. uhum. Na verdade, a gente está falando aqui hoje, agora, né? O tipo um e o tipo 6, mas na verdade a gente tem aí uma série de combinações dentro do Enneagrama que gera dúvida, sim. Então, por exemplo, o 1 e o 6, né? Só que o que muda são as motivações. O tipo um, ele busca talvez ler a mesma quantidade que a Thalita leu em relação a esse decreto, nesse exemplo nosso aí. Talvez seja o mesmo cliente que vai, um outro cliente que vai fazer também uma série de perguntas, que vai ligar para um outro contador, tá, beleza. Mas qual que é a motivação? O motivo que leva a pessoa padrão um a agir é outro do tipo 6. O tipo um, por exemplo, ele vai fazer isso com medo de errar. Eu não posso errar. Se eu errar, eu vou ser uma pessoa menos valorizada, o meu negócio não vai ter valor e por aí vai. O tipo 6 faz isso com medo de errar, em contrapartida, é um medo paralisante, é um medo de incapacidade. Eu não serei capaz de ser um contador referenciado e etc, e por aí vai. Então, é uma linha realmente muito tênue, que não é lendo ali na internet, fazendo um teste, etc. Ou talvez até mesmo nessa live que a gente está fazendo aqui, embora seja muito rica em relação ao tipo 6, que vai conseguir definir. A própria pessoa mesmo é que tem que ir buscando esses pormenores. Às vezes, uma vertente aí do 6 e do 1, eu não vou explicar aqui agora sobre o subtipo, mas é muito parecido, muito próximo. E vai ter outros que não, é bem diferente, e a hora que passar o seu NA tipo 1 ali, a pessoa vai, não, eu sou 1 mesmo, não tenho dúvida que eu sou 6. E às vezes o contrário, a hora que a pessoa chegar no 6, olha, eu tô com dúvida se eu sou 6, mas eu acho que eu sou. Porque o 6 tem esse padrão, né? Às vezes até quando ele tem certeza, ele tá com dúvida. Não é É, assim, Thalita? demais. Demais. Aliás, dúvida é uma coisa que a gente, o tipo 6, eu vejo que a gente se cobra muito, né? Muito. Então, por exemplo, eu me cobrava muito de ter orelha de abano. Eu sempre tive, sofri demais na minha infância, então eu fui Que lá bom que você falou, decidida. né? é, Não, mas eu fui decidida a fazer a cirurgia plástica. Eu vou fazer porque isso me incomoda, eu tô decidida. Eu estava tão decidida que na hora que eu estava de camisola cirúrgica, eu queria fugir do hospital, porque eu já não sabia Olha mais se só. eu queria passar por aquele risco. Então, Uhum. isso é bem complicado, essa indecisão ali. Uhum. Uma dica para o tipo 6, quando né, vem esses. Tem aqui, por exemplo, nos pontos fortes, gestão do tempo. Mas é uma gestão do tempo que às vezes a pessoa vai, eu não sei gerir o tempo, não. Eu vou protelando e tal. Bom, se tiver muito tempo, realmente vai protelando até, olha, você tem que entregar esse trabalho até setembro. Vai fazer, refazer, corrigir, ler, reler até setembro. Então se fala, olha, é até dia 31 de agosto. Não, mas setembro é dia primeiro, então é um dia só. Não, então dia 1º de agosto, 30 dias antes, tem que finalizar esse trabalho. E aí, Uhum. enquanto liderança, né, se você faz isso com um colaborador tipo 6, você aperta mais o cronograma e ele entrega mais rápido, vai ficar com a cabeça livre para poder fazer outras coisas. Então, para poder gerir esse tempo, precisa diminuir o cronograma, senão acontece o que a Thalita acabou de dizer. Na hora, com a camisola do hospital, não, mas será que eu devo entrar para a cirurgia? Será?
Quantas pesquisas já foram feitas, quantas consultas médicas, né? Sei lá, pelo menos uma cirurgia relativamente simples deve ter ido pelo menos 2. Se não tiver ido nenhum, foi em 2. E, né, se não tiver essa consciência, acaba realmente deixando as oportunidades passar. Thalita, a gente fez aquela live com o Bruno, eu fiz, né, eu e o Bruno, sobre viagens. Eu queria saber de você, como que você que gosta de viajar, você e o companheiro, sempre que tem oportunidade, vocês viajam, como que você faz o planejamento das suas viagens, dos seus roteiros? É uma meta minha, né? Sempre viajar sempre que eu puder. Então, antes de viajar, eu vou lá olhar. Meu hotel está num lugar legal, né? Esse lugar é seguro para ficar. Quais são as atividades que eu não posso perder de jeito nenhum? Eu sempre olho com antecedência o que que eu vou fazer lá. Se eu puder, para mim, o que mais me irrita é falar, lá a gente decide. Não, eu tenho que decidir antes, senão não vou segura. Eu gosto de decidir antes, planejar antes. E com mais ou menos quanto tempo? Eu já estou planejando viagem para quando acabar a pandemia, que eu nem sei quando vai acontecer. Então, Já estou pesquisando. sim, mas ele aperta mais perto da data mesmo. Quando eu vejo que o negócio está para acontecer, aí eu já começo a varar a madrugada e olhar tudo. É mais quando tá chegando. Eu sempre vou ali olhando, apaixonando pelo lugar. Quando eu fui para Lua de Mel, eu já conheci meu hotel quase inteiro pelos tours 360 graus que o site oferecia, né? Olha só. É. E mala? Como que é o processo da arrumação da mala? Tá doido? Mala? Ih, que é isso? Eu tenho um quarto aqui que eu tinha que chamar quarto de mala, porque a mala fica nele, aberta, e eu vou colocando, porque aí o medo de esquecer alguma coisa. Tá doido? Pode não. Isso funciona para uma viagem de 15 dias de lua de mel e funciona da mesma maneira para uma viagem de final de semana, para sair no sábado depois do almoço e voltar no domingo Na meio-dia? verdade, viajar chega a ser um sofrimento. Por quê? Tem gente que fala assim, eu odeio desfazer mala de viagem. Não, gente, eu odeio é fazer, porque eu tenho muito medo de esquecer alguma coisa. Então, fazer a mala é muito difícil. Será que vai estar frio? E se chover? E se tiver calor? Então, se eu for passar o fim de semana na casa da minha sogra, eu vou sofrer para arrumar a mala. Olha isso. E Olha que interessante, gente. Como é que vai fazer nesse processo, né? Olha as palavrinhas aí, de novo, repetindo, como a gente já vem ouvindo aí das outras lives. Esse processo de dor, de sofrimento, né? De reconhecer esse padrão, saber que eu preciso trabalhar, e ainda assim, olha aí, Fabrício, a gente está falando da personalidade. Eu reconheço essa máscara, eu reconheço esse padrão, e ainda assim eu preciso continuar fazendo. E aí, opa, acho que dá para diminuir. Daqui a pouco escorrega de novo e se pega fazendo as mesmas coisas, né? só que a gente deixa de sofrer, né? Por ver que a gente é assim. A gente acolhe o sentimento, né? De eu sou assim. Exatamente. E como que eu posso fazer agora para melhorar, Exato. né? Vamos pegar esse exemplo aí do hotel, enfim, mas um hotel, um resort, um restaurante que você vai. Vou fazer uma coisa que eu ouvi num treinamento, uma pergunta que eu ouvi no treinamento, eu queria saber de você também. Quando você chega num ambiente assim, para fazer uma refeição, um jantar, etc., você dá um jeitinho de passar perto da cozinha, de dar uma espiadinha lá, como é que está sendo feito o prato, como que é o ambiente, a limpeza e etc. Lógico. 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 E não, por exemplo, comer na rua, essas coisas, a gente fica... A gente sempre olha. Sempre dá uma passadinha. Você vai se realmente já tiver uma referência antes, ou você vai dar uma olhada, deixa eu ver se eu vou sentar aqui nesse Não, restaurante ou não. até que eu sou de arriscar um pouco, mas eu julgo muito. Eu julgo, olho, assim, não é daquele tipo, vai só em restaurante renomado? Cara, não. Até porque, como eu gosto muito de viajar, a gente tem que ter o pé no chão, não dá para fazer tudo do melhor. Mas se eu vou escolher ali um restaurante, né, que tem que ser low budget mesmo, com valor bem reduzido, eu vou olhar, né? Eu vou arriscar um pouco, mas eu vou. Mas dou uma Ó, o olhadinha, se tá Fabrício aí, ó, limpinho. arriscar um pouco. Arriscar muito não dá não, mas um pouco dá. Olha que interessante, né? Foi muito parecido com esse
com esse depoimento que eu ouvi num treinamento, de uma pessoa que falou isso. A diferença é que ela falou o seguinte: eu entro, dou uma olhada, dou uma varredura no ambiente. Se eu achar que está num padrão que mínimo possível, ok, aí eu sento, escolho uma mesa e tal. Mas se eu ver ali que está um pouco sujo aqui, ali e tal, que tem um risco, ok? Esquece a organização, esquece a limpeza, quem se reconheceu no padrão 1 aí. Mas é o risco de, eu posso ser contaminado, pode ter uma bactéria na comida, isso muito antes de Covid, viu, gente? Esquece isso, aí é de uma vida toda. E aí sim a pessoa sente um pouquinho mais segura para poder arriscar comer em um lugar diferente, né? Peraí que teve um comentário aqui que é importante, hein? Vamos ver. Live tipo 5 foi cancelado devido à pandemia Covid-19. Pessoal, vai ter um prêmio para quem participar da live no domingo, viu? A gente está esperando aí por volta de 1.500 pessoas, depois eu vou falar disso direitinho. Thalita, você costuma ter planos B? Travou. Deixa eu olhar no Travou, WhatsApp Antônio, aqui. não consegui ver, não consegui ouvir. Travou? Você costuma ter planos B? Plano B? Tenho. Plano C? Plano D? Tenho, lógico que tem. Tem que ter. Pra quê? Ué, Antônio, e se der errado? E se der errado? Eu vou te contar uma coisa, uma particularidade minha, mas, por exemplo, eu uso cartão de crédito. Mas eu uso meu cartão de crédito só se eu já tiver o dinheiro para pagar a fatura do meu cartão de crédito. Eu não tenho coragem de usar o cartão de crédito para pagar mês que vem, se eu, sabe? Eu sou desse tipo. As minhas contas do mês que vem já estão praticamente todas agora comigo. É que eu ia falar, o cartão de crédito você tem aí 30, 40 dias para pagar e você só vai passar o cartão se tiver o dinheiro na conta. Uhum. Você trabalha eu com poderia cheque? comprar à vista, só que aí eu compro no cartão, às vezes para acumular ponto, para viajar, por uma facilidade de não ter ali o dinheiro na hora, né, na mão, por facilidade mesmo, mas já tá ali comigo. Cheque é a mesma coisa. Às vezes eu pago, por exemplo, aula de tênis no cheque, porque o dinheiro não está comigo na mão, né? Mas o dinheiro tá na conta. Você dá cheque pré-datado? Só por comodidade, mas o dinheiro tá na conta. E se a pessoa entra com ele antes da hora? Você tá louco do meu nome ficar lá no banco como um cheque devolvido? Nunca na vida. Era outro comentário que eu ia fazer, que eu também ouvi isso de uma pessoa que falou: eu não trabalho mais com cheque, porque isso me trazia muito sofrimento. Porque o dinheiro estava na conta, e vamos dizer que deu o cheque para daqui 20 dias. O dinheiro já estava na conta. Então, quando completava os 20 dias, eu falava: bom, a pessoa não entrou com cheque. E aí começava um outro sofrimento. E ela vai entrar que dia? E, meu Deus, vai que o banco, por alguma razão, debita esse dinheiro da minha conta e eu não posso cobrir o cheque que a pessoa vai entrar e eu não sei que dia que vai. E aí o sofrimento era demais, eu parei de trabalhar. Isso eu escutei de um tipo 6. Aí agora é recente de um tipo 1, que também com essa preocupação do erro, né, das falhas, de como que as pessoas vão me ver aí errando, sofre muito, de uma forma muito parecida em relação ao cheque também. Ele não parou de trabalhar com cheque, mas continua sofrendo muito. Peraí que teve um comentário aqui. O plano B para fazer o plano A funcionar. Realmente. E isso é interessante, Antônio, porque a gente começa, como eu trabalho, né, com todo tipo de cliente, eu sei que tem cliente que não se adapta ao meu tipo 6. Ele gosta de arriscar mais, né? Então, a gente tem que saber medir com quem a gente tem que ser muito, né? Não pode arriscar, peraí, não, né? Com quem a gente segura mais e com quem a gente abre mais. Mas com quem a gente abre mais, tipo, você quer arriscar? Então, assina um documento que essa responsabilidade é sua e não é minha. Né? Então, a gente aprende com o Enneagrama, a gente aprende a ler como lidar com os diversos tipos de personalidade, né? Sim, exatamente. Eu, particularmente, o que eu acho mais bonito no Enneagrama é esse olhar de compaixão. Foi por isso que eu fui picado pelo Enneagrama aí, quando eu conheci a ferramenta pela primeira vez. Porque eu vi, olha, peraí, eu sou desse jeito, é assim que eu funciono, meu Deus do céu. Só que aí, ainda bem, né, que eu tive a possibilidade de começar a enxergar também os outros 8 padrões e aí reconhecer que eles também têm aí suas dificuldades, assim como eu tenho também.
e a gente pode ir juntos, né? Um ajudando o outro, cada um nos seus caminhos aí, mas a gente se ajudando para crescer e evoluir e diminuir esses padrões aí da personalidade, sim, né? Encontrar o que a gente tem de melhor. Ó, agora com mais força ainda, sua irmã acabou de entrar, viu? Que ótimo. Vamos que vamos. Aliás, Thalita, vou pegar ela como exemplo. Se a Tássia te mandar uma mensagem assim, Thalita, preciso falar com você mais tarde. Quando puder, me ligue. Como que você fica? Se tiver reunião, cancela, porque eu não vou conseguir prestar atenção na reunião. Simples assim. E eu vou ficar no pé dela para ela antecipar o assunto. Ah, mas você falou da irmã, então tá. Um cliente te mandou uma mensagem. Thalita, hoje era feriado, só que ele resolveu mandar hoje. Thalita, amanhã eu preciso conversar com você. Ponto. Não, meu amigo, hoje eu tô trabalhando, eu tô de plantão, pode vir no escritório. Se eu tiver de pijama, eu tiro o pijama, visto a roupa na hora e vou pra lá. A ansiedade mata a gente. E é Olha que sempre assim, interessante, você não hein? imagina que ele quer conversar com você porque ele quer abrir outra empresa. De jeito nenhum, que passa na sua cabeça é que ele quer conversar com você porque ele quer trocar de contabilidade. Ou quer fechar, ou é só isso que vem na cabeça da gente. Gente, olha que interessante. O tipo 6, o foco de atenção, como eu disse, são nos riscos, nos perigos. Então, eu vou pensar as possibilidades que vai dar errado. É uma certeza que vai dar errado. Então, ele não vai pensar como a Thalita acabou de contribuir, não vai pensar que está querendo montar um negócio próprio, eu quero contratar agora mais uma outra equipe, você vai ter que me ajudar a fazer um processo aí de cadastro de funcionários, sei lá, enfim, não. Ele está fechando a empresa, ele vai trocar de contabilidade, e, meu Deus, eu errei alguma guia aí de impostos, não sei o quê. E aí, quando o cliente liga, você vai abrir outra empresa, né? Nossa, que bom. Para que tanto sofrimento, meu Deus? É isso mesmo. Mas o É mais interessante ou menos assim? que a gente realmente não pode perder de continuar estudando, né, Antônio? Porque eu venho tratando isso em mim conscientemente, né? Trabalhando mesmo a questão de energia. Peraí, eu tenho que pensar que é uma coisa positiva. Então, às vezes, quando eu vejo uma mensagem assim, um áudio, aí eu já penso, não, vai ser uma coisa boa, calma, respira. E tem dado certo. Tem dado certo. Respira, não é? Você que já faz meditação aí, eu tenho certeza que é um benefício gigante para você, pelo menos enquanto tipo 6 também, né? Porque o Domingos Cunha fala, né? Se na hora do estresse o tipo 6 lembrar de respirar, respira do jeito que você quiser que já ajuda. É por isso, né? Porque vai travando e vai paralisando. É sufocante. Falando disso, então, como eu tenho dito, né? O processo de clareza para a gente, né? Nos padrões aí, no momento de grande estresse, é na parte corporal. Então, ele se expressa no corpo de alguma maneira. Para você, quando vem esse estresse muito grande, aquele cliente que é o seu maior cliente, por exemplo, ele te manda essa mensagem que a gente está colocando no exemplo aí, e aí ele te fala que realmente vai trocar de contabilidade porque um funcionário seu errou. Enfim, um momento de estresse muito grande. O que acontece no seu corpo nessa hora? Ou às vezes vão pegar um pouquinho mais pesado. E errou e foi uma guia de 15 mil reais a mais que ele pagou de imposto e ele está querendo que você pague isso. O que vem no seu corpo? Os 15 mil eu já vou ter no banco, ou o meu seguro eu sei que vai pagar. Porém, o sentimento de erro, ele me sufoca, ele me dá dor de cabeça e gastrite na hora, e eu vou no 9, que me dispara o sono. Me dispara o sono. Eu não sou do tipo que tem insônia. Me dá esse sono, é um cansaço absurdo, um peso no corpo. Eu durmo. Eu durmo para não pensar. Antes de entrar nesse processo de dormir, que é interessante, porque na verdade o tipo 6 desintegra no 3. Mas vamos entender aí. No corpo, tem uma sensação diferente nas mãos, nos pés, na barriga? Tudo dormente. A mão, às vezes eu acho que assim, vou infartar agora porque meus dedos estão dormentes.
Eu sinto muita Uhum. dormência nos dedos. O meu susto, o meu medo, ele vai para os membros, assim, o dedo fica muito dormente. E se a cabeça pudesse, ela saía daqui para cima, assim, de explodir mesmo. Tuf, pressão manda para cima. Fantástico, Thalita. Gente, olha o que a Thalita acabou de dizer. A Thalita, enquanto tipo 6, né? Ela faz parte da tríade dos racionais. Então é cabeça. O foco corporal é cabeça. Olha o que ela acabou de dizer. Vamos analisar isso corporealmente, né? Fisicamente. Por que, que os dedos ficam dormentes? A gente escuta muito relato também que gela. Antônio, minhas pernas gelam, meus braços, minhas mãos ficam muito geladas, barriga fria, o famoso frio na barriga, é nessa hora que a gente sente. Fisicamente, é como se o sangue realmente fosse para a cabeça. Você viu ela até gesticulando? Porque vai para a cabeça, parece aquele bonequinho da raiva lá da Divertidamente, né? Parece que vai explodir de raiva. É. Parece que o sangue sai das extremidades e vai para a cabeça. A gente escuta relatos parecidos também com o contrafóbico. E o contrafóbico pesa a cabeça, né, e vai para o ataque, vai para cima do cliente ou vai para cima do funcionário, por exemplo, com medo de que aquilo realmente não se alastre mais. Né? Tem uma diferença aí do fóbico e contrafóbico. Mas olha que riqueza de detalhe. Você consegue perceber na hora que o seu corpo está desse jeito? Na hora, na hora. A gente chama de paralisação. Essa paralisação, a Thalita está relatando aí, por exemplo, que vem para ela o sono. Não sei se é bem um sono, talvez depois você pode repensar isso aí, se é sono ou você vai dormir, porque o sono do tipo 9, que a gente falou inclusive na terça, é aquele sono assim mesmo. Nossa, cara, minha pressão abaixou e tal, e Não, eu acho vou que é dormir. fuga. É fuga. É aquele, a gente se Ah, força a dormir para não pensar no negócio, né? tá vendo, gente? É É muito diferente do diferente. padrão 9. Porque é aqui, é quase que eu vou sair desse ambiente, vou pro meu cantinho ali, que ali eu sinto um pouco mais seguro, e aí sim, vou ter essas possibilidades, né? O ideal seria sentar e meditar, né? Pra você desligar ali o foco. Mas como a ansiedade não deixa você fazer isso, você vai pelo mais fácil, que é tentar dormir e esquecer. Talvez agora, né, usando o que você acabou de dizer aí, que já tem um trabalho de meditação, por que não agora, da próxima vez, já que vou ter que fugir, por que não eu fugir para uma meditação? É. Quem sabe você faça um teste aí, né? Quando houver aí um próximo estresse grande, vamos ver o que acontece. Se você conseguir, conta pra gente aí. Eu tenho certeza que você consegue, já que você consegue, nem que seja fingir que está dormindo, você Uhum. consegue sentar, em vez de ficar deitado, vamos ficar sentado aqui, fazer um pouco diferente e entrar aí nesse estado de consciência, né? É. Thalita, então, para diminuir talvez aí essas possibilidades de erros, de medos, de riscos, você tem aí algum amuleto? Você tem algum objeto, alguma coisa que você carrega com você para te proteger de alguma maneira? Vários, vários. Eu tenho comigo, né? Tem comigo. Uhum. Eu sou católica, então eu tenho lá os santos que eu acredito. Na minha sala tem o São Mateus, que é o protetor da contabilidade, que era do meu pai, tá comigo. Foi a primeira coisa que entrou na minha sala. Tenho, né, cristais energizados, acredito em tudo que fala assim, isso aqui protege, isso é bom. Eu tenho. Se eu te der um objetozinho e falar, olha, Thalita, isso aqui traz boas energias, deixa o ambiente mais tranquilo. Você nem sabe onde eu comprei, mas enfim, eu te dei. Não vou nem pegar o São Mateus, que foi do seu pai, que aí tem um vínculo emocional muito grande, mas o objeto que eu te dei. E aí, de repente, uma faxineira vai limpar a sua sala, o objeto vai, cai e quebra no chão. Mau Que presságio. certeza, que certeza que você tem? Mau presságio. Eu, Vai acontecer alguma coisa hoje, é assim? exatamente. É certeza absoluta. Às vezes aí a gente vai esquece daquilo, depois nem para pensar, fala assim, olha, não aconteceu nada. Mas até a gente Ah, esquecer, a gente ainda fica na ansiedade, vai acontecer alguma coisa. mas se não for hoje, vai ser amanhã, né? É, interessante. Muito, muito interessante, porque é exatamente o que você falou. Se não acontece nada, daqui a pouco você juntou aqueles caquinhos ali, jogou fora e pronto, acabou, tá, não vai lembrar disso mais. Mas se acontecer,
Tá vendo? Foi por isso, eu tenho certeza que E foi eu por isso que tenho, aconteceu, porque eu não posso quebrou, né? contar aqui na live, mas eu tenho várias histórias dessa. Aconteceu, eu sabia que é porque minha santinha caiu de um jeito especial, assim, e eu consegui linkar com algumas coisas. Caiu de ladinho, pode saber. É, temos isso mesmo. Ah, seguro de vida, seguro do carro, da casa, da empresa, plano de saúde, previdência privada. Tem tudo. E se ficar sem? Não fico sem. Não posso, porque se acontece alguma coisa, eu já tenho seguro para minha mãe, para minhas irmãs, é, tem seguro do escritório, tem do carro, tenho tudo. Já aconteceu, quem sabe, se em algum desses seguros, faltando uns 20 dias para vencer, você entrar em contato com a corretora para lembrar a corretora que está vencendo? Lógico. Com qual frequência? Sempre. Sempre. Isso aí Olha isso. é igual conta para pagar. Fica ali certinho dentro da agenda, não dá para esquecer. Você costuma pagar suas contas, sei lá, conta de energia, que a gente sabe que vence todo dia, tal, é um dia fixo, etc. Você Antes, costuma pagar com antecedência? Ou você sim. paga no dia? Não, eu não gosto de pagar no dia, porque vai que no dia, né, eu passo mal de manhã, não vou trabalhar, alguma coisa assim, né? A Unimed vem esse dia 12, porque a Unimed também já não fica sem, né? Ela vem dia 12, é amanhã, mas eu paguei ontem. Olha isso. Então, Vai que, né? Então é sempre antecipando o que pode vir dar errado. é, Ah, eu tenho muito esse padrão também. Por isso que a gente se confunde em alguns momentos, né? Quando a gente não aprofunda na ferramenta. Eu faço exatamente isso também. E quando, raras vezes que eu já deixei de pagar a conta com antecedência, algumas poucas vezes eu já paguei com 1, 2 dias depois. Nossa, mas aquilo é assim, como dói, se né? tivesse triplicado o valor da conta, né? Você pagou ali 2,50 de juros. Putz, 2,50 de juros. O que esse cara vai pensar de mim e É o que mais tal? me dói é isso, não é os juros. É o que o meu Sim, fornecedor vai pensar de mim. sem É isso. dúvida. Se a gente Sem puder dúvida. ligar para ele justificar, falar assim, ó, ontem eu bati o dedo na quina e não dei conta de pagar, a gente faz. Não é? Segue o jogo, né? Com certeza aí motivos diferentes, mas mais ou menos isso. Você tem aí alguma situação que você percebeu depois que você conheceu o Enneagrama que hoje você, a hora que você se vê nesse comportamento, você diminui, você revê. E cite pra gente quais que seriam, ou qual que seria. Não, eu tenho. Quando eu vejo que assim, eu tô perdendo oportunidades pelo medo, aí eu procuro. O jeito que eu encontrei foi que a gente não tem muito domínio da gente mesmo no medo, né? Foi de contar com outras pessoas. Por exemplo, o Rafael. Quando eu vejo que eu tô me travando pelo medo, eu peço a opinião dele. Mesmo com medo, se ele falar assim, vai, eu vou. Aliás, opinião, segundas opiniões são coisas que o tipo 6 pede muito, né? Que ele é inseguro de fazer Uhum. sozinho. Então, assim, eu realmente peço para as pessoas, né? Opinião. Aí, às vezes, eu tô ali com muito medo de tomar uma decisão. Ah, não sei. Não consigo pensar nada em específico, mas aí eu pergunto a alguém que eu tenho muita confiança para me ajudar a tomar aquela decisão. E eu consegui neutralizar isso mais depois do curso, porque eu entendi que se depender só de mim, pode ser que eu não faça, por medo. Uhum. E isso ajuda muito o tipo 6 mesmo, porque principalmente pedindo aí, né, um apoio de dentro de casa, em especial o Pavarino, que é tipo 5, porque é muito racional, mas é muito razão. Então sai daquele padrão. Será que vai dar errado? Será que vai dar certo? Será que não vai e tal? E ele vem para a É. razão e fala: olha, se tiver que dar errado, vai dar, se tiver, não vai, tá tudo certo, e faz isso e tá tudo pronto, Uhum. né? Então, essa solicitação de ajuda, sim, ajuda muito, tipo 6 para poder realmente, bom, então eu acho que eu tô com muita coisa na minha cabeça aqui, que é neura minha, e de fato eu vou, né, vou ter mais argumentos agora, mais facilidade para tomar decisão. Uhum. Thalita, tem uma pergunta aqui da Fernanda. Como você lida, tá fugindo aqui, como você lida com as pessoas que deixam as coisas para a última hora?
E eu tenho essa pessoa aqui dentro de casa, né? E é difícil. Ou você toma as rédeas da situação, ou você fala assim, não vai acontecer mesmo e deixa a pessoa fazer do jeito dela, contanto que saia, né? Contanto que Uhum. o pedido saia. Eu achei mais. Eu tenho ocasiões em que eu tomo isso pra mim e o tipo 6 ele se sobrecarrega muito em pegar as coisas pra ele fazer, porque ele tem medo de deixar pro outro fazer e o outro não dá conta, de o outro perder o prazo, né? Então eu tomo muita coisa pra mim, por isso eu me sinto muito sobrecarregada. Mas tem algumas coisas que eu falo assim, não, isso dá pra deixar. Aí eu respeito o jeito do outro e deixo ele fazer no tempo dele. Mas sobrecarregar, eu acho que deve ser uma coisa, o Antônio vai saber falar, mas eu acho que deve ser a coisa típica do 6 também, que a gente pega tudo pra gente. Quem é que vai fazer com todo o critério que você faz, seguindo todo o seu cronograma aí, o seu protocolo, né, de sequência de conferências? Quem é que vai fazer isso, Thalita? É. Ninguém, só você. Então, vai sobrecarregando. Por isso que tem que ter esse processo. Não, peraí, isso aqui eu vou delegar, vou passar para outra pessoa, vou confiar que ela vai conferir, que ela vai conseguir, que vai conferir, etc. E, né, quando tiver aí um momento certo, aí sim eu entro e tiver que fazer algum ajuste, etc. Caso contrário, vai abraçando tudo, abraçando e vai Então, aí travando, realmente. tem até a Fernanda falando assim, imagina o sofrimento. Mas aí a gente aprende a ler e amenizar o sofrimento da gente. Por exemplo, quando aconteceu de eu querer diminuir o meu escritório de novo. Tinha um escritório pequeno, Uhum, fui arriscar então um escritório grande e vi que eu sofria muito por aquilo, porque eu gosto de ter o uhum, controle. Então, depois que eu uhum, passei para um escritório menor, onde eu conseguia. Inclusive, eu não tenho sala separada, porque eu gosto de ouvir o que, que as minhas funcionárias estão falando no telefone, né? uhum. Então, aquilo amenizou o meu sofrimento, porque eu passei a ter o controle. Então, acho que é isso muito importante em reconhecer o seu eneatipo, para você amenizar as suas dores, né? Uhum. Mas, né, cuidado com esse controle aí, porque você não vai conseguir ter o controle de tudo. Uma hora você vai sair para fazer uma reunião, vai almoçar em algum momento, seu funcionário vai estar lá, e A aí? gente vai ganhando Não é? confiança, né? De poder Uhum, deixar mais. uhum. Thalita, teve uma pergunta no meu Instagram aqui, de uma pessoa que tem zero postagens no Instagram. Eu não a conheço, se eu não estou enganado, mas eu acho que não a conheço. E aí ela fez uma pergunta interessante. Eu não sei se ela é tipo 6, mas ela fez uma pergunta interessante, se colocando junto aqui. Por que somos tão difíceis de decifrar? Bom, ela é difícil por isso, porque eu não estou vendo nada do post dela, não tem nada, aliás, não tem nada postado, né? Não sei se abriu a conta Uhum. agora. Mas por que os tipos 6 são tão difíceis de decifrar? Por que, Uai, que o tipo Antônio. 6? Por que, que o tipo 6? Vou diferenciar um pouquinho a pergunta aqui. Por que, que o tipo 6 não chega e abre a vida ali numa roda de pessoas que você acabou de conhecer e já vai chegando, se conectando e contando várias coisas? Por quê? Eu acho que é porque a gente é muito inseguro e a gente tem muito medo de julgamento. Então, acho que muito dá insegurança mesmo. Peraí, o que que eles vão pensar de mim? Ou eu não conheço essa pessoa, não sei até onde eu posso ir. Eu não sei se responde, mas eu acho que pode ser isso. Sim, sem dúvida. Aí, a Lê acabou de colocar aqui. Eles confiam de tudo, sem dúvida. De todo mundo. Bom, se eu falar essa coisa aqui para essa pessoa, ela vai levar para outra, vai distorcer minha É. informação. Então, enquanto autopreservação, né, enquanto fóbico, eu vou preferir ficar mais ouvindo aqui o que está acontecendo e opinar pouco, né? Mas E é quando a isso gente mesmo. tem alguém de confiança também, a gente abre a vida da gente e põe do lado avesso, né? Tipo 6, gente, é muito fiel. Então, É. assim também, fazendo um paralelo com o pastor alemão, é muito fiel. Desde que, como a Thalita acabou de dizer, depois que tem confiança. Então, se eu tiver confiança com aquela pessoa, com aquele ciclo ali de relacionamento, pode contar com essa pessoa a hora que você quiser. Aliás, assim, não precisa nem ligar perguntando: olha, eu posso contar com a sua ajuda. Quando eu fiz o pedido, por exemplo, o convite para a Thalita para a live, eu não achei que ela ia, não tem coragem e tal. Eu sei que a Thalita não tinha costume de fazer live, embora eu não soubesse que eu nunca tinha feito.
Mas eu não duvidava que a resposta era, Antônio, vamos embora. Vamos fazer. Não sei como, mas vamos fazer. Tô com medo, mas vamos embora. Assim como ela mesma disse, né? Mas por isso, porque a gente sabe que aquelas pessoas que confia mesmo e estamos juntos. Eu acho que a gente é Porém, taxado de poucos amigos, né? Eu já escutei isso várias vezes. Você é taxado de poucos amigos. Porém, os amigos que a gente tem são amigos mesmo. A gente não tem coleguinha, né? A gente gosta de ter amigos mesmo. olha só a pergunta do Leandro, interessante aqui, ó. Você acha que nessa caminhada de tentar não perder oportunidades, pelo medo dos 6, acabou aceitando alguma oportunidade que nem era tão boa assim, e isso fez te arrepender? Te fez se arrepender por não ter ouvido o seu medo? Pegou alguma coisa que não era para pegar, pegou aí um serviço, um frete aí que não deveria? Já. Eu não consigo entrar em detalhes aqui, mas já. Eu acho que eu chamo meu medo às vezes de intuição. E eu acho que das vezes que eu tive uma intuição muito forte e eu não dei ouvidos àquela intuição, eu saí arrependida, sim. Já aconteceu. Em contrapartida, quantas vezes você deixou de pegar o que seria uma oportunidade, não pegou e falou, meu Deus, eu devia ter pego, putz. Ou, melhorando ainda mais aí dentro desse contexto nosso, algumas vezes você já percebeu que dentro dessa linha de raciocínio de vai dar errado, o amuleto caiu e quebrou, eu tenho certeza que vai dar errado. Você já percebeu que no final das contas, poucas vezes efetivamente deu errado? Já. Já também. Mas eu tenho vindo desafiando esse medo e tentando aceitar mais as coisas, mesmo com medo mesmo. Se der medo, vai com medo mesmo. Mas a gente pondera a todo tempo e sempre ele, por exemplo, profissionalmente, sempre com um especialista junto para tirar segunda opinião, né? A gente escuta vários relatos de pessoas que falam, Antônio, você não tem noção. Como a gente disse agora há pouco, né? A pessoa me ligou e etc. Eu fiquei com a cabeça ruim, fiquei o dia todo esperando a reunião das 4:30 da tarde chegar e de repente... E aí eu percebi que eu faço isso durante uma vida toda. São os relatos que a gente escuta quando a pessoa se descobre no tipo 6. Eu faço exatamente isso de uma vida toda e eu posso te contar assim que às vezes nunca aconteceu. Então, um exemplo aí. Você já pensou, por exemplo, que poderia ser assaltada e no final das contas você nunca foi assaltada? Ou, sei lá, ter o carro roubado, alguma coisa assim, que você sempre pensa, mas que no final das contas nunca aconteceu? Demais. Demais. Em vários sentidos. É o teu seguro. Eu nunca usei seguro, nunca acionei seguro na minha vida, mas não fico sem nenhum dia. Não fico Então, sem, se você nunca nunca usou, usei. você nunca teve um carro roubado, por exemplo. Não, eu nunca tive nada com. Eu sou score 100 no seguro, porque eu nunca usei o seguro. Pra nada. Mas Mas não em fico sem. contrapartida, quantas vezes que já pensou assim, aquele cara vai me assaltar, ele vai levar meu carro? Com qual frequência, quando você está estacionado no carro, tá com o carro estacionado, vai entrar no carro, e quantas vezes que esse pensamento vem? Todo tempo, todo tempo. Isso várias vezes a gente já pensou. Olha que interessante, gente. O padrão 6 é nessa linha de raciocínio, é o tempo todo projetando as possibilidades de dar errado, as possibilidades de riscos. Por isso que, né, como eu disse, o animalzinho, esse coelho, esse pastor alemão, com essas orelhas bem atentas a tudo aí. Aliás, os dois também têm uns bigodões para, né, como eu disse, trabalhar os 5 sentidos de possibilidades de estar tentando controlar todo o ambiente, de estar já se precavendo de possibilidades de fuga ou de ataque que seja. Né? É verdade. Esses momentos te trazem muito cansaço, Thalita? Muito, muito. Eu fico cansada sempre. É um cansaço excessivo, né? De ficar ali se policiando toda hora, né, ter medo toda hora. Traz muito Olha o Leandro cansaço, falando sim. aí, que acho que é a única pessoa no mundo que faz seguro pro celular, mesmo sendo tipo um. Provavelmente, Leandro, você tem aí as suas razões
de ter essa proteção toda, né? Não é o medo, embora seja tipo um, mas por que desse medo, né? Te entendo perfeitamente, embora eu não tenha seguro do celular também, não. O Fred tá falando que ele é tipo 6. O Fred Ele é o é o fanfarrão. comentarista, é um fanfarrão. Aí, ó, o Bruno também fez aí, ó. O Bruno também não serve muito de base, porque o Bruno faz as viagens internacionais dele aí, talvez pode ser que tenha aí Tem que ter seguro mais e viagem internacional. possibilidades, né, Bruno? Sem dúvida. Fora os seguros da viagem em si, né? É. Thalita, pra gente ir fechando aqui, o que você mais aprendeu com o Enneagrama? O que você poderia compartilhar com a gente, para essas pessoas que estão se reconhecendo nesse tipo, que elas possam aí seguir os seus caminhos de desenvolvimento e buscar aí mais leveza nesse dia a dia? O que eu mais aprendi é que realmente o medo faz sentido para mim, mas ele não pode me bloquear. Então, para eu não deixar de aceitar as oportunidades, né? Outra coisa é não duvidar tanto da capacidade, que para a gente é muito difícil. Você começou aí falando do meu certificado internacional e era uma coisa que eu, às vezes, tinha medo de contar para as pessoas, receio, ninguém sabia, e é uma coisa extremamente importante para mim, né? Sem dúvida. Faz parte da minha vida profissional e é uma coisa que me eleva em frente, né? Em relação a outras, né? Nessa atividade. Então, eu aprendi a me valorizar mais, porque eu acho que o tipo 6, ele não se valoriza o tanto que ele pode, né? A gente desconfia da nossa capacidade todo o tempo. Então, o Enneagrama me mostrou isso. Mas eu acho que o mais importante do Enneagrama não é só você aprender sobre você, é aprender como lidar com outras pessoas. Igual a gente falou no começo, eu era extremamente irritada de uma certa cliente tipo 6, que me ligava falando assim, mas o contador do meu vizinho falou isso. E eu me sentia extremamente desvalorizada. Extremamente. Falo, gente, por que ela é minha cliente até hoje? Se ela não confia no que eu falo. Não é que ela não confia no meu caso. Ela é extremamente igual a mim. Ela vai tirar segundas opiniões. Então, acho que o que o Enneagrama mais me ensinou foi aprender a lidar com outras pessoas também. Do sentido de ter uma percepção do eneatipo dela e saber como que você vai conduzir ali a conversa ou a tratativa, né? Sem dúvida. Que ótimo, E que se eu ótimo, pudesse Thalita. falar Acho para que, todo mundo fazer, falar, faz, estuda, porque você leva a vida com mais leveza. com certeza, é uma palavra que a gente sempre escuta, num geral, assim, independente do padrão, é exatamente isso, né? A gente consegue. Ai, meu Deus, eu não tô sozinho nesse mundo, então, né, eu não sou doido, eu não tô É. maluco aí de ter essas manias aí que a gente pode não jogar fora, mas como a gente já disse aí também, abraçar essas sombras e sim, fazer de um jeito diferente, fazer de um jeito mais harmônico, mais leve, que traga realmente mais sentido, com muito menos dificuldades, né? Mas também sem achar que eu vou jogar fora e agora eu vou ser uma pessoa diferente e que nunca mais, por exemplo, né, vou ter medo. Não, é tipo isso mesmo, né? Tá com medo, vou com medo mesmo, porém um medo muito menos paralisante, muito menos com possibilidade de perder, como você disse, as oportunidades, né? E dá um certo orgulho, né? Fala assim, olha, o mundo só não tá todo mundo morto aí porque tem tipo 6 cuidando, Sem dúvida. né? Gente, tá finalizando. Brigadão. Esse conjunto, né, Thalita? Um ajudando o outro aí, mundo afora. Brigadão. Amanhã, o Bruno acabou de falar aqui, amanhã tem minha live também no BNI. Quem quiser assistir, me fala aqui no direct, me fala aqui no particular, que a gente dá um jeitinho também de fazer você participar, tá bom? Brigadão, gente, mais uma vez. Amanhã tem mais live, mais conteúdos. Vamos que vamos nessa jornada de autoconhecimento. Obrigado a todos, Obrigada, grande abraço, gente. valeu, Thalita. Obrigadão mesmo. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau.